está em casa, está em família, em nome de Jesus. Que Deus tome aí para ligar o microfone do pastor Antônio e fique à vontade. Obrigado. Em primeiro lugar, queremos saudar a igreja. É com uma alegria e satisfação que nós nos encontramos entre vós. Eu não sou um grande orador, eu peço desculpa, não tenho o dom da palavra. Eu estou agradecido ao Senhor pela oportunidade que nos é dada de vir aqui até ao Recife e visitar a vossa igreja. Também não tenho a pujança do vosso pastor, ele tem uma caixa de ar extraordinária. Eu não tenho. Ele também é mais forte, por isso, por essa razão, pode falar e cantar de uma outra forma. Nós conhecemos Jesus Cristo como Salvador, tinha eu 18 anos, como todos os portugueses, quase todos. Nasci católico e permaneci católico até aos 12 anos e fui testemunha de Jeová entre os 13 e os 18, à altura em que encontrei Jesus como Salvador. Um dia entrei um domingo à noite numa igreja, ouvi a mensagem, foi feito o apelo e nesse dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Passado 2 anos eu estava no seminário teológico Batista em Queluz, preparando-me para o ministério. Fui consagrado em 1984 e nesse mesmo ano, passado 15 dias, eu saí como missionário da nossa convenção para Moçambique, aliás, na África do Sul e Moçambique. A minha residência estava fixada em Joanesburgo. E ali permanecemos então de 1984 até 1990. A altura em que regressámos a Portugal para transitarmos para o nosso campo missionário, fiquei interinamente na Igreja Batista de Leiria e interinamente continuo na Igreja Batista de Leiria. Passaram 23 anos. Deus sabe a razão por ficarmos ali. De qualquer maneira, ficando em Leiria, não esquecemos o campo missionário em Moçambique e quando chegámos em 1984, a nossa primeira visita, chegámos em outubro, em dezembro estávamos a visitar um país que estava em guerra civil, para tentarmos procurar a maneira, a forma e o modo como é que nós podíamos apoiar os nossos irmãos tão carenciados lá em Moçambique. Nossa ajuda geralmente só chegava a Maputo, porque não podíamos circular fora da cidade por causa do problema da guerra. Mas quando nos fixámos em 1990 na cidade de Leiria, então os nossos olhos se fixaram na província da Zambésia, uma província que tem cerca de pouco mais de 4 milhões de habitantes, e ali iniciámos a nossa cooperação com um pequeno grupo de igrejas que ali se reunia na altura. O trabalho desenvolveu, cresceu muito, hoje são cerca de 500 igrejas e missões. Cerca de 500 igrejas e missões e mais de 200 obreiros colaboram entre pastores e evangelistas ali naquela província. Também são vários os desafios que se levantaram, alguns dos quais, e os 2 principais, nós estamos a tentar resolver, entretanto, têm a ver com a educação teológica e uma resposta pronta para ajudarmos os órfãos. Devido ao problema da guerra, começou após a independência, em 1975, e depois um outro problema que surgiu. Penso que todos os países têm um problema, mas a população de Moçambique, cerca de 25% da população de Moçambique está infectada com HIV/SIDA. Diminui muito a esperança média de vida, situando-se possivelmente nos 40 anos. E segundo as estatísticas da Unicef, há mais de 1 milhão de órfãos em Moçambique. Então, procuramos dar resposta a esse setor. Então, andamos a tentar resolver o problema da educação teológica e tentar resolver a construção do orfanato. Comprou-se um terreno perto da cidade de Limana, a cidade capital da província da Zambésia, a cerca de 10 km. São 75 mil metros quadrados, onde será inserido o orfanato e todos os trabalhos de apoio ao orfanato, como cozinha, refeitórios, dormitórios, escola primária, oficinas de aprendizagem das várias profissões, as chamadas artes e ofícios. Estamos na fase de começar a obra, e depois vamos um outro problema que encontrar nas nossas igrejas, e também uma das nossas razões por que estamos aqui no Brasil, é tentar pedir as vossas orações em primeiro lugar e encorajar as igrejas que queiram participar quando tudo estiver a funcionar, ou por exemplo enviando lá o vosso pastor ou 2 pastores para ajudar durante 15 dias na formação teológica. Eles estariam connosco nos vários locais para a formação teológica, regressariam à sua igreja. Procuramos depois também, quando o orfanato começar a funcionar, um casal ou uma irmã missionária que pudesse
orientar o orfanato, ser a mamã ou a mamã e o papá daqueles órfãos. É aqui, de certa forma, que nós nos encontramos. Tem-se desenvolvido alguns projetos mais fáceis, como, por exemplo, a compra de Bíblias para distribuição. Há muita carência de Bíblias, porque temos um outro problema, é que na província da Zambésia há vários dialetos. Os cultos e as leituras bíblicas são feitas nesses dialetos, pelo que temos que encontrar Bíblias em português e nos dialetos. Mas se conseguirmos fazer chegar a Bíblia em português, o assunto está resolvido. Além das Bíblias, também tivemos a necessidade de entregar dicionários da língua portuguesa para maior compreensão de algumas palavras difíceis que encontravam na Bíblia, não conseguiam traduzir ou explicar o seu sentido, e o dicionário veio ajudá-los. Concordâncias bíblicas, para eles, com mais facilidade, chegarem a alguma passagem bíblica ou para elaborar os seus estudos bíblicos. Temos outras campanhas como sementes. A alimentação da Zambésia a sua base era a mandioca e o arroz, e precisávamos ter uma alimentação mais diversificada, pelo que de Portugal damos várias sementes de repolho, couve, nabo, cenoura, melancia, melão, uma série de coisas. Temos a campanha dos óculos, nós recolhemos tudo que sejam óculos, que vão ficando para trás. E não vão perguntar, mas os óculos é um elemento muito pessoal. No meio de tantos óculos, algum há de servir. E geralmente acontece. Em última instância, aproveitam as armações, a parte de fora, e compram só a parte do vidro, não é? Com a sua graduação, os que podem. A distribuição das bicicletas tem o objetivo de ajudar os evangelistas e pastores a se deslocarem para as suas missões. Há muita outra coisa na área da alfabetização a partir da Bíblia, materiais didáticos, ajuda de roupa para os pastores e suas famílias. Isto serão alguns dos projetos, entre outros que nós, portanto, que as igrejas, neste caso particular, a Igreja Batista de Leiria desenvolve lá na Zambésia. Mas gostaríamos de encontrar outras igrejas que criassem uma parceria de cooperação connosco. E qual o desafio? Os seus irmãos entenderem que Deus toca o vosso coração, querem fazer uma parceria com a Igreja Batista de Leiria, disponibilizar o vosso pastor para chegar lá, será muito, muito bem-vindo. Nós vamos mostrar alguns slides só rapidamente, eu sei que tenho meia hora só, há só 20 minutos. Projeto Missionário da Zambésia, é só para vos mostrar alguma coisa que está a ser feita. Vamos então para o primeiro conjunto de slides. As igrejas são muito rudimentares, como os irmãos verem, às vezes reunimos debaixo dos cajueiros ou de uma mangueira. As igrejas, os templos, chamemos-lhe assim, são feitos pequenas estacas, como para os telhados. O chão é terra batida. Quando eles cantam, se movimentam muito, como os irmãos também gostam de se movimentar, levanta-se uma poeira, nós deixamos de ver quem está à frente e quem lá está atrás. Mas tudo corre bem. Aqui são cultos que nós desenvolvemos lá. Temos ali um pastor que nos acompanhou, está a falar em português. Ao lado está o António a traduzir para Xulapo. Acontece assim às vezes. Podemos passar mais um conjunto de slides. Educação teológica. Portanto, construímos este centro, nós chamamos Centro de Formação de Obreiros de Nicoadala, que é o lugar onde se encontra. É muito rudimentar também, mas serve para nós formarmos os obreiros, porque deslocamos durante uma semana, passamos uma semana ali, e eles vão para as suas casas e para as suas igrejas. Portanto, deixam para terem uma ideia, não têm acesso a nenhuma literatura, toda a literatura que possuem, nós temos que a transportar de Portugal para lá. Há outros pastores em Moçambique, toda a literatura que recebem é através do projeto da editora Fiel, nas suas conferências e na chamada Biblioteca para o Pastor. É um ministério extraordinário que o Brasil desenvolve, não só em Portugal. Eu pertenci a este projeto, mas de uma maneira muito particular em Moçambique. Podemos avançar um pouquinho mais. Aqui são os tais materiais didáticos que nós levamos para os apoiar e nos ajudar. Podemos seguir um pouco mais. São as bicicletas que nós oferecemos aos pastores e evangelistas como estímulo e ajuda para o desenvolvimento do seu trabalho. Também comprámos 2 carrinhas para apoio, para a deslocação e dar apoio aos missionários em trânsito que vão dar ajuda ao projeto de Zambésia, caso eles venham
de Portugal ou de um outro país. Geralmente temos 2 pastores colaboradores que vêm dos Estados Unidos e estão connosco ali. Um outro projeto que nós temos desenvolvido é ajudar na formação superior de moçambicanos. Esta jovem foi até Portugal, agora já não é muito jovem, está como eu, envelheceu um pouco. Ela foi até Portugal, tirou o seu curso superior e fez o seu curso de licenciatura em Teologia. Regressou a Maputo, neste momento é diretora de uma escola e é também simultaneamente a responsável pelo Instituto Bíblico de Maputo. Mas além dela, deu-se assistência para formação superior a outros estudantes da Zapela. Um outro projeto muito interessante, já que estamos em África, falta de água, às vezes há famílias que têm que andar 5, 6, 7 km para procurar água. Nós construímos os poços comunitários, os poços do centro da missão e transformamos estes poços em poços comunitários. Facilitamos a utilização de todos os habitantes das aldeias ali em volta que se queiram vir servir do nosso poço comunitário. A única coisa que nós fazemos é, quando a bomba avaria, a despesa do arranjo é distribuído por todos. Nós não assumimos, é também uma forma da comunidade sentir não só que o espaço é dele, mas também que contribui para a manutenção das coisas. Um outro desafio muito grande é a construção de templos. É uma das ajudas que nós temos dado também, principalmente nas cidades, não podemos fazer uma construção na cidade como nós fazemos nas aldeias. Nas aldeias qualquer espaço serve, nas cidades não. Então nós ajudamos já para construções de tijolo. Eles precisam de oferecer dinheiro para comprar as chapas de zinco, para o telhado, os cimentos, e eles é que vão bater os tijolos lá, não é? No local, e depois fazem as construções. Crianças. Coisa que não falta em Moçambique, eles têm mais crianças que Moçambique, tem mais crianças que o Brasil, per capita, porque tendo em conta o número de habitantes do Brasil e o número de habitantes que tem Moçambique, em número, então, por percentagem, tem mais crianças do que vocês aqui. Por isso a população duplicou nos últimos 20 anos. A população de Moçambique duplicou. Não é? A vossa também cresceu muito, mas não duplicou. Muito bem, fica aqui este projeto e este desafio para nós. Nós gostaríamos de convidar o vosso pastor a nos acompanhar numa das viagens até Climana, conhecer e participar também do projeto. Queridos irmãos, somente um versículo para vós. Provérbios 23, 26. Salmos, Provérbios, Salmos fica no centro da Bíblia, logo a seguir vem Provérbios 23, capítulo 23, versículo 26. Eu penso que não vou falar muito rápido. Lá na Igreja Batista de Leiria, as pessoas mais idosas dizem que eu tenho que tirar dinâmica no sentido de velocidade da maneira como falo. Falar mais devagar, mais pausadamente. E de manhã o pastor, antes de subir ao púlpito, ele disse logo, olha, não é a primeira vez que o pastor vai falar aqui no Brasil, a uma plateia de pessoas do Brasil, fala devagar. Eu vou falar devagar. Mas se eu falar mais rápido, é porque alguém está a dormir na plateia. E então eu vou gritar, está bem? Se eu gritar, significa que alguém adormeceu. Então, Provérbios 23, 26 diz o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Ora, Deus aparece aqui como um pai a pedir a um filho que faculte o seu coração para uma relação não só de proximidade, mas de profundidade. E a nossa primeira pergunta para convosco é: a quem têm entregue vocês o vosso coração? A quem pertence o vosso coração? Essa. Podem dizer que entregaram ao Senhor o vosso coração. Deus é o Senhor do vosso coração. Vocês o entregaram. Um dia sentiram um apelo de salvação e apelaram a Cristo não somente como Salvador, mas o reconhecem como o Senhor da vossa vida, e Ele vos comanda. Ele se transformou como o elemento mais importante. O amor é uma coisa extraordinária. E entregar o coração, nós não entregamos a qualquer pessoa. Não é de ânimo leve que nós abrimos o nosso coração e o entregamos. Há aqui pessoas que já entregaram o coração a Deus
ao marido ou à esposa, não é? Entregaram-lhe o coração porque viram que mereciam esta dádiva. Nós precisamos de revelar que merecemos alguma dádiva. Mas olhando para o mundo não significa que todos fizeram uma boa opção quando entregaram o seu coração. Por outro lado, olhando nós para os membros da igreja, não significa que pelo simples facto de sermos membros da igreja é entregarmos o nosso coração a Jesus. Há muito marido que a esposa não é a dona do seu coração. E vice-versa também é verdadeiro. Eles toleram-se, não se amam. É o pior que nos pode acontecer, é ter que tolerar em vez de amar. O amor torna as coisas leves e leva-nos ao altruísmo. Se nós tivermos amor, a coisa é extremamente pesada e leva-nos a uma vida de amargura. Alguém nos rouba o coração. Alguém nos roubou o coração. Tenha sido o Senhor ou não, ou tenha sido o mundo. E nós precisamos de meditar efetivamente sobre o problema do coração. E fechamos alguns elementos bíblicos que nos podem exemplificar más decisões de pessoas que deixaram roubar o seu coração ou entregaram o seu coração a quem não deviam ter entregue o seu coração. O amor leva-nos a fazer loucuras. O amor torna as coisas bonitas. É só para exemplificar alguns elementos e clarificar através da nossa própria experiência. O amor é capaz de nos levar a atravessar um continente para nos encontrarmos com o ser que amamos e a quem desejamos entregar o nosso coração até que a morte nos separe. Portanto, vamos começar primeiramente por falar das nossas relações humanas, das nossas relações familiares, para partir para os elementos do mundo e terminarmos com Cristo, com o Senhor. Em 1984 eu fui consagrado ao ministério e uma das recomendações do concílio, do presbitério, foi: irmão António, a indicação que chega até nós é que nem namora, nem é casado. Por prática, nós gostamos que os nossos pastores tenham a sua própria família e sejam e ministrem a outras famílias na composição da grande família que é a Igreja. Família pastoral, ministrando a famílias que compomos a grande família que é a nossa comunidade, a Igreja do Senhor. Mas o que nos foi dito foi: não há impedimento absolutamente nenhum, mas recomendamos que o irmão, logo possa resolver a questão. Fui solteiro para a África do Sul, como missionário, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Portuguesa, e passado algum tempo, depois de eu estar em Moçambique, na África do Sul, não sei, um ano, eu perdi o tempo que vai entre outubro de 84 e o dia 15 de agosto de 1986, 2 anos. Sei que num determinado momento, dentro da nossa correspondência, havia uma jovem dentro dessa correspondência. Nas cartas que eu escrevia para Portugal, nós estávamos a 11 horas de voo de avião. E estas cartas transformaram-se num namoro. E o resultado final foi eu ir ao consulado português de Joanesburgo, passar uma procuração para que alguém me representasse em Portugal junto do registro civil e eu casasse com aquela jovem. Num percurso de namoro, por carta, sem haver uma troca de algo. Nunca lhe dei a mão, nunca lhe dei um beijo, nunca troquei um olhar durante todo este percurso. Então, no dia 15 de julho de 1986, casado pelo registro, eu estava na África do Sul. No dia 30 de julho, eu vinha de avião para Lisboa e no voo eu pensava para comigo próprio: como é que eu me vou comportar quando chegar ao aeroporto e eu encontrar a Dina, que agora é minha esposa, mas a quem nunca dei a mão nem um beijo? Eu vou beijá-la onde? Na face, nos lábios? Dou-lhe um abraço, um aperto de mão? Tive que dar um beijo num lado, outro beijo no outro. Era a minha esposa. Mas aqui há amor. Desculpa.
O Senhor conduz todas as coisas. Passaram, foi 1984, estamos em 2013, já passou muito tempo. Com o Senhor acontece exatamente a mesma coisa. A nossa entrega do nosso coração ao Senhor acontece a mesma coisa. Este ato de fé. O casamento é mais do que um ato de fé. É um ato de fé também, mas é uma convicção de que o Senhor esteve ao nosso lado, preparando alguém para nos entregar sem nos precipitarmos. Eu tinha 29 anos quando casei. Não casei nem tarde, nem cedo. E um dos problemas é que pensamos que quando chegamos a uma determinada idade, perdemos a ocasião de entregar o nosso coração a alguém. Nunca é tarde. Hoje, nos lares da terceira idade, com 80 anos, celebram-se matrimónios. Também não é tarde. Queridos irmãos, vamos encontrar um exemplo na Sagrada Escritura de alguém que entregou o seu coração a relacionamentos passageiros e irregulares. E estamos a falar da mulher samaritana. Ela entregou o seu coração de uma maneira que não devia ter feito. E diz-nos o texto, quando Jesus se encontra com aquela mulher, até chegar ao momento de restaurar e mudar o dono e a atitude da mulher, ao ponto de encontrar a fé e de aceitar este grande profeta que estava na sua frente, Jesus de Nazaré. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Disseste a verdade. Esta era uma situação de uma mulher talvez nunca tivesse tido a oportunidade de encontrar o amor da sua vida, então entrou pela vida mais fácil, pelos relacionamentos fáceis. Agora, não nos leva a lado nenhum o problema de relacionamentos fáceis. Nós temos que procurar relacionamentos sinceros e com um relacionamento duradouro, que se prolonga no tempo. O amor é aquilo que nos transporta para os sonhos da nossa vida. Nós sonhamos e os sonhos realizam-se. No tempo de Deus, os sonhos realizam-se. Jesus apontou num novo relacionamento. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus está-lhe a apontar exatamente o caminho de um percurso que ela precisava de fazer e que todos nós precisamos de fazer, que é encontrarmos com o Senhor nesta atitude de lhe entregarmos o nosso coração, que significa entregarmos-lhe a nossa vida. Nós reconhecemos que Deus é o dono da nossa vida, não somente pelo facto que nos criou. Ele é Criador. Nós somos sua criação, Ele é nosso dono. De maneira nenhuma, não é essa a razão pela qual nós estamos a falar. É pelo respeito que Ele nos merece, pela graça que nos revelou em Cristo Jesus, pela forma como nos restaurou. E talvez aquilo que mais pode retratar aquilo que nós éramos em Cristo, éramos o catador de lixo da sociedade, nem mais nem menos. Era lá que nós vivíamos. Tínhamos o mesmo cheiro e a mesma transpiração de uma sociedade cujo coração vivia para o seu próprio deleite, mas muito afastado de Deus. Nós vivíamos afastados de Deus. Nós corremos o risco também de estar na igreja e vivermos também afastados de Deus, o que precisamos de ter cuidado. Deixando este exemplo da mulher samaritana, passamos ao jovem rico. Aqui são as relações fáceis. O jovem rico é o problema dos bens materiais. E não resta dúvida que boa parte da nossa sociedade é amante dos bens materiais, são idólatras do dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Os bens materiais são a garantia da sua própria segurança. Pensando que o dinheiro tudo compra. O setor que tem maior número de insónias são os ricos. Nós pobres temos menos insónias e dormimos mais tranquilamente à noite. E de uma maneira muito particular, os crentes em Cristo Jesus encontram tranquilidade no santo sono. Como disse Davi no Salmo 3 e no Salmo 4.
Deitei-me e dormi, porque o Senhor está comigo. Uma confiança extraordinária. Este jovem rico prendeu o seu coração àquilo que não devia prender o seu coração. Ele entregou o bem mais valioso àquilo que ele pensava que seriam os elementos mais valiosos da sua vida, que eram os bens materiais, a riqueza. Ele chegou junto de Jesus. Eu penso que ele foi sincero quando fez a pergunta. Não teve coragem de tomar uma decisão. É o grande problema do mundo de hoje. Eles apercebem-se que a razão, a verdade está na Bíblia e Cristo é o Salvador, mas têm medo de tomar uma decisão pelas implicações que isso traz à nossa vida. Porque não podemos ficar indiferentes nem iguais àquilo que éramos. Não podemos resistir. Então, aqui vem o jovem ter com Jesus e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os irmãos conhecem o texto de Mateus 19, 16 a 24, do encontro do jovem rico com Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começou por falar do conhecimento do Velho Testamento, dos mandamentos. Ele diz que tem observado tudo. É um jovem escrupulosamente, do ponto de vista da sua vida direita, correta, honesto. Está certo. Está certo. Fora do mundo cristão, encontramos pessoas honestas, sinceras, mas não crentes. É totalmente diferente. Além de sermos honestos e sinceros, somos crentes. Há uma diferença. E o que marca a nossa vida, o que a torna diferente, é a presença de Deus, é a presença do Espírito do Senhor na nossa vida, que nos motiva, dá-nos a razão e a motivação para a realização das coisas. Não é nenhuma realização para nós, como homens, ou para a nossa própria promoção. Não. O ideal é que cada um de nós desapareça, no sentido de que não seja ele o centro das atenções, mas que sempre Cristo seja o centro das atenções. Neste jovem, o centro das suas atenções. O que roubou o seu coração foram as riquezas. Porque Jesus lhe disse: conhecendo o seu coração, isto é que vai neste sentido, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Se é meu discípulo. O jovem avaliou o pedido de Jesus, retirou-se triste e foi embora. Ele não seguiu Jesus, porque o seu coração tinha sido roubado, ele o entregou aos bens materiais. E os irmãos sabem que a sociedade na qual nós vivemos hoje é uma sociedade gerida pelos bens materiais. As pessoas são escravizadas pelos bens materiais. Recordas-se daquele homem avarento que a sua terra produziu em abundância, derrubou os celeiros que tinha, construiu outros maiores, os encheu de bens e disse à sua alma: come, bebe e folga, tens para toda a tua vida. Ele não pensou em nada, pensou somente nele. Os seus celeiros tinham o seu coração. Ele tinha fechado o seu coração nos seus celeiros. Sabem o que são os celeiros hoje, no século XXI? Os celeiros, sabe quais são os celeiros? As contas bancárias. Muitos têm no cofre do banco o seu coração fechado. É ali que ele se encontra. Ali estão os seus bens, o resultado do seu trabalho, a razão da sua vida, toda a sua segurança. Quando se deu a crise mundial, há 2 anos atrás, alguns suicidaram-se. Porquê? Perderam o dinheiro. Era lá que estava a sua vida, também não valia a pena viver e suicidaram-se. Muito bem. Qual é a nossa razão de viver? Onde está o meu coração? Nós precisamos de ser homens e mulheres cujos corações estão rendidos ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração. Deus, o Pai, tem o nosso coração, o nosso amor, a nossa vida, os nossos projetos, tudo aquilo que nós queremos ser da vida, é aquilo que o Pai Celeste permita que cada um de nós seja, nem mais nem menos. Pobres ou rodeados. Eu sou vindo de uma pequena aldeia, no meio de uma família pobre. Aos 12 anos tive de deixar os meus pais
ir para Lisboa, trabalhar e sustentar a mim próprio. É a vida da maioria daqueles que são da minha idade, nasceram nos anos 50 ou 60. Temos dificuldades, ou o problema do pós-guerra e das dificuldades que o pós-guerra traz para a Europa e para o mundo. Mas principalmente para a Europa, onde tem que se reconstruir. Se havia pobreza, a pobreza aumentou. Mas não interessa, Deus usa todos os meios. A pobreza, Deus a usou para eu deixar a minha terra onde não era pregado o Evangelho. E a primeira vez que o Evangelho foi lá pregado foi na casa dos meus pais. Um dia tive um acidente motorizado. Fiquei impossibilitado. Era testemunha de Jeová, como vos disse. Fiquei impossibilitado de ir a reuniões. É este momento de vacatura que eu vou pela primeira vez aí. O acidente se transformou num meio através do qual, ou que Deus usou, para chegar ao conhecimento do Evangelho e ser o que sou hoje, crendo em Jesus Cristo e também pastor. Aquilo que nós pensávamos poderia ter sido uma tragédia, transformou-se num milagre. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. No dia a dia, aquilo que aparentemente nós pensávamos que foi alguma coisa desagradável que nos aconteceu, daqui a uns anos, olhamos para trás e nós reparamos. O caminho virou ali um pouco. Ainda bem que virou um pouco. Ainda bem que virou. Queridos irmãos, lembram-se com certeza de Lídia, um dia ouvindo Paulo pregar, abriu o seu coração. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração. O abrir-nos o coração é um milagre de Deus. Agora, compete-nos a nós dar uma resposta positiva ao apelo que vem de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Estão a ver a parábola do filho pródigo? Ali está o Pai, que é o Senhor, Deus, à espera que o seu filho, que foi para o mundo, regresse. Ali está ele de braços abertos. Esperou por ti, esperou por mim, esperou por todos quantos estão aqui e está à espera de braços abertos os que irão entrar no próximo domingo e nos futuros domingos ou dias da semana, sempre que esta igreja se reunir para o ato de tudo. Deus está aqui de braços abertos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Estará sempre aqui de braços abertos. Lembra-te, filho meu, que deste o teu coração. Nós queremos, sempre Deus estará aqui para nos dizer: tu deste o teu coração. Isto é, tu és meu filho. Esta grande responsabilidade da vida cristã. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Houve um autor cristão que escreveu uma coisa extremamente simples, dizendo uma sabedoria excelente. Não é tolo nenhum aquilo que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. O que é que tu não podes guardar? O maior tesouro que tu tens, a tua vida. Há alguma coisa mais preciosa do que a tua vida? Quando Deus está a pedir: dá-me, filho meu, o teu coração, isto é, entrega-me a tua vida. E quando nós apelamos, nós pedimos que possam entregar a sua vida a Jesus e o aceitar como Salvador e como Senhor. O que é que nós não podemos perder? A nossa vida. E como é que nós não iremos perder a nossa vida? Entregando. Não é tudo nenhum aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Não é todo nenhum aquele que dá a Jesus o seu coração, isto é, a sua vida, para ganhar aquilo que não pode perder, que é a sua vida. Porque a vida fora de Jesus não tem sentido nenhum. E nós, numa perspectiva bíblica e evangélica, sabemos que não. O que é que nos resta fora de Cristo? No final, se nos transformaríamos num missão assim, para a fornalha do inferno, para Jesus, para o diabo ainda aquecer mais. O valor da vida, o significado da vida e a razão da nossa existência e de vivermos está em Deus. Dá-me, filho meu, do coração. Que todos quantos estão aqui possamos sair com esta decisão. Senhor, eu dou-te o meu coração. Sabe o que é que significa dar o coração a Deus? Não sei se sabem as implicações. Não sabem. Também não vos vou dizer. Procure-te. Está no Evangelho. Está na Bíblia. Cada traço da Bíblia. Cada trecho. Cada palavra de Jesus. O santo das bem-aventuranças. Percorrendo todo o texto.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Ouça. Leiam a Bíblia e durante a semana vão compreender aquilo que eu vos quero dizer. Há coisas que os outros não podem fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. E pesquisar a Bíblia, procurar os tesouros que a Bíblia tem, é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Não é só o manjar que o vosso pastor prepara para vos dar aqui. Os irmãos não vão ao restaurante todos os dias, pois não? Também cozinham em casa, não cozinham? Pois espiritualmente é a mesma coisa. Comam a boa refeição cozinhada aqui e comam a boa refeição cozinhada por vós nas vossas casas. E o vosso crescimento espiritual, a vossa relação com Deus, o vosso entendimento das verdades bíblicas irá passar por uma grande transformação.